Graça e paz, querido irmão, querida irmã, bom dia. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério, que o seu dia seja edificante, produtivo, lucrativo, em nome de Jesus. Amados, a palavra de hoje está em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3. Olha que coisa linda que Deus tem para falar contigo hoje. Diz assim: tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Coisa linda, queridos. Existe uma questão teológica aqui, uma questão de horário, né, que o texto está informando o horário e tal, mas se você quiser estudar teologia, acesse o nosso curso lá, clubedepregadores.com.br. Aqui, nesse devocional da manhã, eu sempre peço a Deus uma palavra profética para a sua vida. Eu sempre peço que Deus me mostre além, né, daquilo que eu já sei no texto, daquilo que eu já estudei sobre o texto, que Deus me leve além e fale contigo, uma palavra rema. E olha o que Deus me mostrou nesse texto. Samuel, ele está indo descansar, ele está indo dormir no templo do Senhor. E o que isso nos ensina? Nos ensina que o lugar do cristão descansar é na casa de Deus. O lugar para você descansar é na casa de Deus. Às vezes você acha que precisa de férias, quando na verdade você só precisa aprender a desfrutar a presença de Deus, aprender a desfrutar o momento do culto, o momento ali, aquela 1h30, aquelas 2 horas que você está na igreja, aprender a desfrutar isso. Porque lugar do cristão descansar é na casa de Deus. Samuel, ele está dormindo no templo do Senhor, coisa linda demais. Quando você dorme, você está pensando no quê? Nada. Nada. Quando nós dormimos, nós não estamos pensando em nada. E eu já vou te explicar isso, tá? Mas aqui eu quero abrir um parêntese. Quando você dorme, você não está pensando em nada. Você pensa durante o dia, você raciocina, você faz cálculos, você faz projeções e etc. Né? Mas quando você está dormindo, você não pensa em nada. E é essa atitude que você tem que ter para entrar na casa de Deus e descansar. Tem gente que vai para a igreja tão sobrecarregado de problemas, de coisas negativas e etc., que ele não consegue aproveitar o momento ali da adoração a Deus. Não consegue aproveitar aquele momento na presença de Deus. Então esvazia a sua mente quando você for à igreja. Esvazia a sua mente quando você for à casa do Senhor e desfruta, descansa em Deus. Descansa na presença de Deus. Quando você está dormindo, você não pensa, você sonha. Entendeu? Né? Pensar por pensar, de certa forma sim, mas a melhor definição para o que acontece quando você dorme é que você sonha. Você começa a sonhar. Samuel está dormindo na casa de Deus, ele está descansando no templo de Deus. O templo de Deus é para isso, para dormir, não literalmente, mas para sonhar, para descansar. Quando você entrar na casa de Deus, meu irmão, limpa a sua mente, deixa os problemas do lado de fora, todas as negatividades do lado de fora, para que você possa descansar na presença do Senhor. E é muito válido você sonhar, pode sonhar. Na casa de Deus você sonha. Na casa de Deus, porque os sonhos são as promessas do Senhor na nossa vida. Então, quando você entrar na igreja, começa a sonhar. Você que está começando na fé, você que está para baixo, que precisa se levantar, entra ali e começa a sonhar. Sonhar com o que, pregador? Sonha, um dia eu vou ser como aquela irmã,
bênção de Deus. Um dia eu vou ser como aquele pastor que é uma bênção. Hoje eu tô me sentindo para baixo, hoje eu tô lutando contra as tentações, contra os pecados, mas um dia eu vou ser tão forte quanto aquele irmão, quanto aquela irmã. Começa a sonhar. Um dia eu vou pregar como esse aí. Um dia eu vou profetizar como aquela ali. Um dia eu vou ser assim, um dia eu vou cantar tão bonito quanto o líder do louvor, a líder do louvor. Aleluia. Um dia eu vou estar tocando ali naquela banda com os irmãos, com os jovens. Entra na casa de Deus e descansa, sonha, projeta. Aleluia. Aproveita o momento. Ô glória. Agora, olha que coisa interessante. O texto diz claramente, ele estava descansando no templo do Senhor, onde estava a arca. A arca aqui é a arca da aliança, aquela feita por Moisés lá atrás. A arca da aliança que simboliza a presença de Deus. A presença de Deus. Aleluia. Ou seja, não adianta nada você frequentar um lugar onde Deus não frequenta. É triste o que eu vou te falar aqui, mas infelizmente hoje existem algumas igrejas que Deus não vai, que Deus não frequenta. Irmão, se nem Deus visita aquela igreja, se nem Deus frequenta aquele lugar, o que você está fazendo aí? E não confunda movimento com presença de Deus. Não confunda movimento com presença de Deus. Não seja hipócrita. Porque tem gente que participa do movimento, mas no coração não está sentindo nada. Ou seja, no fundo ele sabe que não tem nada de Deus ali naquele negócio. Que é muito fingimento, é muita palhaçada, é muita profetada, certo? Porque a vida de ninguém muda, ok? Porque Deus, ele muda a nossa vida. Se a vida de ninguém está mudando, não tem Deus ali não. Pode ter certeza disso. Tá? Então, no fundo sabe. Então, não seja hipócrita. Vá aonde Deus vai. Frequente lugares onde Deus frequenta. Aleluia. Lugar onde Deus se manifesta. E onde Deus se manifesta, meu irmão, pecado não fica escondido. Pecado é revelado. Tá? Sabe esses lugares onde todo mundo sabe que o fulano caiu, mas continua pregando, o ciclano adulterou, mas continua como pastor da igreja. Todo mundo sabe, mas ninguém fala nada, né? Lugares onde Deus se manifesta, o pecado é descoberto, é revelado. Tá? Deus não tem culpado por inocente. Lugares onde Deus ele se manifesta, onde tem presença de Deus, meu irmão, tem conserto, tem palavra, tem ensino, tem estudo, tem preocupação com salvação de almas. Lugar que só se preocupa em entreter você com o movimento, pode esquecer. Vá para um lugar que tem preocupação em salvar a tua alma, em salvar a tua vida, em fazer com que você fique mais perto de Deus, em fazer com que você seja uma nova criatura. Vá para um lugar que se preocupa em ensinar o caminho do Senhor para você. Aleluia! Essa é a palavra de Deus para hoje. Descansa na casa de Deus. Descansa na casa que Deus habita. Em nome de Jesus.